Agora sim, meu querido, minha querida, agora a gente vai estudar o importante imposto sobre a transmissão estadual. O imposto sobre transmissão causa-morte e doações, ele advém, né, de um antigo imposto estadual, que era o IT, Imposto sobre a Transmissão, né, que era cobrado de acordo com o Código Tributário Nacional. Você vai lá nos artigos 35 ao 42, você vai ver lá esse antigo imposto sobre transmissão, mas que depois, né, foi traduzido em dois impostos, foi dividido, né? A competência para tributar transmissão no Brasil foi dividida para o ITBI dos municípios e o ITCMD do Estado. Então, na verdade, nós temos dois impostos sobre transmissão. E o que é a transmissão, professor? A transmissão é a mudança da titularidade. Então, quando a gente fala do ITCMD, a gente tem que lembrar que a gente começa a estudar muita coisa. Vou até deixar aqui para você ver, ó, né? A gente começa a estudar muita coisa relacionada ao nosso Código Civil brasileiro. Então, direito sobre os bens, direito das pessoas, direito sobre a sucessão. Então, vários semestres de direito civil são cobrados aqui quando a gente começa a estudar. Com a alegria que a gente tem aqui, eu não vou precisar aprofundar muito o direito civil para matar as questões de prova de TCMD. Mas, às vezes, dependendo da banca e da quantidade de questões, a gente precisa fazer esse aprofundamento, tá bom? Mas aqui, como a gente sabe que vai ser uma questão de TCMD provavelmente, e pode ser que tenha uma questão lá em direito tributário, a gente vai amparar-nos da possibilidade dessas duas questões de TCMD, prova de legislação e tributário juntas aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos para cima. A gente não pode perder nenhuma questão, e essa questão é uma questão muito importante, porque mesmo o conteúdo não sendo muito grande na matéria, tem grande chance de cair duas questões na prova, então isso é muito bom, tá bom? Vamos lá? Então, pensando juntos aqui, olha só. Eu vou lá na lei complementar que está no nosso edital, né? Então, eu vou lá na lei complementar número 373, de 11 de dezembro de 2020. Essa lei complementar disciplina, e o nome do nosso imposto é exatamente esse, ó. O imposto sobre a transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. O pessoal estava vendo umas questões, estavam falando do ITCD. Outros estavam falando de ITC. Professor, será que tem diferença entre eles? Não. A sigla utilizada, ela não muda o nome na lei do tributo, ou seja, o nome na Constituição Federal. Então a sigla não tem importância. Para nós, ITCD, ITCMD, ITD, não importa. Bom, e a transmissão para nós significa o quê? A mudança da titularidade. Então, na faturadora é essa mudança do titular. Então, João doou o seu imóvel para Pedro. Então, há uma mudança da titularidade. Ana e Paula resolveram fazer uma permuta imobiliária. Ana tinha um apartamento, Paula tinha uma casa. E eles trocaram entre si. Então, tem duas transmissões aqui. Então, tomem cuidado, né? Que algumas transmissões são tributadas pelo TCMD, que é o caso da doação, e tem outras transmissões que Paulo e Ana também, eu falei aqui agora, não são tributadas pelo TCMD. E aí vem uma importante informação, que é justamente isso que eu vou colocar aqui para você. Só há tributação do TCMD nas transmissões gratuitas. Então, o que é uma transmissão gratuita, professor? É quando um, por generosidade, por graciosidade, entrega o bem e o outro simplesmente o aceita. Ele não tem que fazer mais nada. Às vezes, se ele se calar, ele recebe. É o famoso quem cala consente, né? Então, você só a princípio não vai receber se você renunciar de forma expressa, desistir de forma expressa. É assim no processo, né? Quando você faz uma renúncia abdicativa, né, dentro do processo administrativo ou do processo tributário, você tem, ou processo judicial, né, você tem que fazer isso de forma expressa no processo de inventário. Eu não quero receber nada de papai. Papai faleceu, eu não quero nada dele. Pois é, então essa é uma renúncia abdicativa, como a princípio às vezes cai na prova. Então, na verdade, para a transmissão causa-morte, e aqui vem o primeiro, porque assim, eu sempre gosto de cercar a matéria com aquilo que pode ter mais chance de cair na prova. Já entendeu isso? Mais chance de cair na prova. Então não adianta ficar ensinando para você um monte de coisa que não cai na prova, mas ao mesmo tempo eu preciso que você tenha uma validade naquilo que mais tem chance de cair na prova. Primeira questão de TCMD que cai com muito louvor nas provas de concurso é justamente sobre o seu fato gerador. Então, você vai ver que tem várias possibilidades. Aliás, um capítulo muito interessante aqui do TCMD do Acre é que o Acre colocou vários exemplos, não é exaustivo, de fatos geradores na sua lei.
Então, vários exemplos de fato gerador, ou seja, muita chance de cair na prova, ó, incide o ITCMD no estado do Acre nas seguintes situações, exceto, aí ele vai lá, cobrar incidência e não incidência do tributo. Tudo bem? E aí você já soma com as situações de isenção, aí tem que estudar incidência, não incidência e hipóteses de isenção aqui no estado, para você matar essa questão da prova. Então tomem todo cuidado com as hipóteses de não incidência, de incidência e de isenção aqui no estado a respeito do nosso ITCMD. Mas, para a gente poder começar a tratar sobre isso, dá uma olhada aqui, ó. Nas situações causa-morte, nós temos que entender que o ITCD, o ITCMD aqui do estado, incide tanto na sucessão legítima, quanto na sucessão testamentária. Opa, a sucessão legítima é aquela que, a princípio, 50% do patrimônio, né? 50% da parte disponível do patrimônio vai ser ali dividida, né? Para os herdeiros que são chamados herdeiros necessários. Então, os herdeiros necessários vão receber 50% do patrimônio. E quem são esses herdeiros necessários? Artigo 1849 do Código Civil fala que herdeiros necessários, aí a gente entra no Código Civil, né? São o cônjuge sobrevivente, necessariamente vai herdar a legítima, os descendentes em linha reta, então tem lá, a pessoa teve filhos, netos, bisnetos, e o ascendente em linha reta, sendo que o mais próximo prevalece em relação ao mais afastado. Então, por exemplo, eu não tenho filhos vivos, né? O João faleceu e não deixou filhos vivos, não deixou netos vivos, né? Mas deixou bisnetos. Então você vai dividir lá pelos seus bisnetos. Tá certo? Então é assim, né? Descendentes primeiro, ascendentes também. Então, João faleceu e ele não tinha filhos, mas ele tinha os seus pais já tinham falecido, seus avós eram vivos, então fica para os avós. E assim vai. Então esse direito de sucessões, ele a princípio pode cair na nossa prova, como um sentido assim de você compreender que a sucessão legítima é justamente dividir metade da parte disponível do patrimônio do decujus. Vamos falar que estamos falando da sucessão causa-mortes, então tem uma figura chamada decujus, a pessoa que faleceu, e de quem a gente vai estudar, perdão, o que a gente vai fazer com a herança. A sucessão testamentária é por um ato de vontade, que é o testamento. É uma sucessão ex voluntate, como é falado, né? E para a sucessão testamentária, se a pessoa deixa o testamento, a outra metade fica com ele. A outra metade da parte disponível fica com ele. A sucessão provisória é aquela que está relacionada aos primeiros capítulos do Código Civil brasileiro. Lá no artigo 22 do Código Civil, você vai ter lá o ausente, aquele que desapareceu sem dar notícia. Então, esse ausente, né, que desapareceu depois de 1 ano, ou se ele tiver deixado algum representante legal de 3 anos do seu desaparecimento, você tem direito a solicitar o que nós chamamos uma sucessão provisória. E os bens vão para o patrimônio dos herdeiros necessários dentro dessa sucessão provisória. Por isso, a incidência do nosso imposto. E, finalmente, o fideicomisso. No fideicomisso, por um ato de vontade, o testador, né, um testador deixa seus bens para um garantidor, que, por sua vez, vai, a princípio, mediante uma determinada condição, entregar os bens para um fideicomissário. Então, o testador normalmente é o decujus, e aí ele tem uma ideia: não, eu estou preocupado aí com o patrimônio do meu neto. Então, eu vou fazer o seguinte: vou separar uma parte da minha herança, que são os bens que a princípio eu vou dar para os meus herdeiros, e vou entregar esse quinhão para um fiduciário, o meu advogado que eu conheço. Então, eu estou próximo a falecer, o avô está próximo a falecer, ele entrega aquilo para o fiduciário, que é o advogado, sob a seguinte condição: se os meus netos vierem a serem concebidos, então isso tem que ser feito antes de existir realmente os netos. Antes que eles sejam concebidos, eles nem foram concebidos ao tempo da morte. Isso é o que nós chamamos de uma prole eventual. Então, o fideicomissário nada mais é que uma prole eventual. Pode ser até que ela exista, ou não. Então, se essa prole eventual vier a existir, aí sim
eu tenho essa transmissão que ele está falando aqui, né? A transmissão relacionada à situação propriamente dita. Então, mediante a prole eventual, por exemplo, então a condição para transferir do fiduciário para o fideicomissário pode ser: nasceu com vida os meus futuros netos. Aí o advogado vai lá e entrega os bens por vontade do testador para os netos nascidos com vida. Ou pode ser uma outra, né? Ó, eu vou ter netos e esses netos vão completar 18 anos. Quando completarem 18 anos, você entrega os bens para ele. Então, essa pode ser a condição. Você entende? Na hora da prova, o interessante é que há duas transmissões, né? Primeiramente, na morte do fideicomitente, que é aquele que é o de cujos. Então, quando ele morrer, há uma transmissão. E depois, na condição implementada, então quando a princípio completar 18 anos ou nascer com vida, há outra condição. Teríamos dois fatos tiradores do ITCD aqui. A gente vai ver com mais detalhes o fideicomisso. É interessante que o que eu estou falando aqui é incrível, mas se você não tiver noção nenhuma do que eu estou falando, você se perde na hora de estudar a matéria, né? Então eu preciso que você conheça aí o Instituto do Fideicomisso, tá bom? E aí você tem todas as situações causa-morte, né? Mas você também tem fatos geradores relacionados ao que nós chamamos fatos geradores relacionados à doação. Então tem todas as situações relacionadas à doação. Só que a primeira característica interessante da doação é que ela sempre vai se dar de forma inter vivos, ou seja, nunca entre pessoas mortas. Não há doação entre mortos, né? A doação exige aí a figura entre vivos. Então, na idade, João resolveu doar sua casa para Pedro. Nós temos uma doação, fato gerador de TCMD. Né? E olha que é interessante que a doação, o fato gerador, vai incidir sobre qualquer bem, qualquer título, qualquer direito, qualquer crédito. Então, se você quiser doar dinheiro, tem incidência do ITCD. Doar teu carro, tem incidência. Quer doar seu automóvel, sua casa, tem incidência do TCMD. Eu coloquei exemplo: excesso de meação, excesso de quinhão. O quinhão é aquilo que o herdeiro vai receber. Então, vamos imaginar que o João tinha 3 filhas: Ana, Bia e Cláudia. E as 3 resolveram dividir a herança do pai em situações diferentes. Normalmente seria, cada uma teria seu quinhão. 1/3 da herança para Ana, 1/3 para Bia, 1/3 para Cláudia. Mas se elas quiserem fazer diferente, tipo, metade vai para Ana, né? 1/3 vai para Bia e o resto vai para Cláudia. Então, na realidade, é como se Cláudia estivesse doando uma parte dela, uma parte daquilo que ela vinha receber, para Ana. E isso é uma doação feita entre vivos. Veja, é claro que vem do patrimônio de João, que faleceu, mas é uma doação que é uma combinação entre os herdeiros. Acontecem muitas doações de combinações entre os herdeiros. Tomem cuidado. Isso chama-se excesso de quinhão. Então, quem recebeu excesso de quinhão, na realidade, recebeu uma doação. A meação já é outro instituto. A meação é quando, a princípio, aqueles que se casaram estão dentro de determinados regimes de bens, a metade do que cada um fizer na constância do casamento é direito de cada um. É um direito patrimonial. Meação não é transmissão. Meação é um direito patrimonial. Por exemplo, Ana e Pedro se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens. De acordo com esse regime, o Código Civil diz que tudo o que era antes do casamento, a Ana tinha a parte dela e o Pedro tinha a parte dele. Né? Só que depois do casamento as coisas se comunicaram. Ou seja, tudo que fizerem está comum entre os dois. De acordo com o regime de bens que escolheram. Comunhão parcial de bens. Comunhão após o casamento. Parcial porque é após o casamento. Antes não. Antes não tinha comunhão. Depois tem. E aí o que acontece? Compraram um apartamento. Pois é, metade do apartamento, por meação, é do João. Metade do apartamento é do Pedro. Metade do apartamento é da Ana. Vocês entenderam? Estou mudando os nomes das pessoas. Não se confundam, por favor. Então, Ana metade, né? Pedro metade. Então, isso é meação. Meação não é transmissão. Mas aí, se a Ana falar, não quero nada de você, Pedro. Fica com o apartamento todo para você. Então, se ela doar a parte dela na separação, por exemplo, conjugal, na dissolução do casamento, se ela doar a sua metade, aí tem fato tirador do nosso imposto. Por quê? Porque o nosso imposto incide sobre transmissão. A meação é o direito de Pedro à metade. Mas se ele receber a outra metade por doação, ele tem que pagar imposto sobre essa metade. Vocês entenderam como é que já vai para o detalhe? Meação, então, é um direito patrimonial. Vamos botar aqui? Vamos fazer um outro slidezinho para ajudar você?
Então, vamos ajudar aqui, ó. Nomeação é um direito patrimonial do cônjuge à metade do patrimônio em comum, dependendo do regime de bens no casamento. Então, nós temos o regime de comunhão parcial, se nada for falado na prova, é esse aqui. Temos o regime de comunhão total, temos o regime de separação total. Então, regra geral, vai aparecer na prova comunhão parcial. Tem comunhão parcial dos aquestos, né? Tem separação total por causa de lei, mas esses são os mais importantes que eu já vi cair em prova, né? E se ele não fala nada, é comunhão parcial, ou seja, se comunica tudo que vem depois do casamento. Quinhão é o valor a ser recebido pelo herdeiro na herança. Então, excesso de quinhão é se essa conta for a mais do que o padrão. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, falei para vocês, cai na prova, tá aqui. Informações importantes aí para a gente entender a respeito da situação. Então, ó, quando falamos de sucessão legítima, a gente tem que lembrar que existem os herdeiros necessários. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente, ou superstite, sobrevivente. Tá certo? Os herdeiros necessários são aqueles que têm direito à legítima da herança, aqueles 50% do patrimônio disponível. Descendente, filho, neto, bisneto, ascendente, pai, avô, bisavô e o cônjuge. Sucessão testamentária. Então, a sucessão legítima é decorrente da lei. A lei determina ela. A sucessão testamentária é decorrente da vontade. É a transferência da propriedade do patrimônio de uma pessoa para outra após o seu falecimento. Essa distribuição de bens ocorre de acordo com diretrizes presentes no testamento deixado pelo testador. Então, na idade, a sucessão testamentária, o nome já diz, né? Tem que haver uma ordem, uma vontade do testador. Então, é o próprio testamento. Tá certo? Então, nós temos as duas. É interessante que, se a princípio você tiver ambas na questão, metade do patrimônio do decújo vai ser transferido para a legítima, metade vai ser pelo ato de vontade através do testamento. Tá certo? Agora, nós temos também o fideicomisso. Eu falei para vocês do fideicomisso, né? O fideicomisso está previsto nos artigos 1951 a 1960 do Código Civil. Parênteses. Professor, você acha que eu devo aprofundar-me no direito civil para fazer a questão de prova que vai cair aqui como uma incógnita? Eu acho que o que eu estou falando já é o suficiente para o seu entendimento para a prova. Você vai ter que saber que o fideicomisso faz parte do nosso fato tirador do ITCMD, porque ele se refere a uma transmissão causa-morte. Agora, eu estou dando mais detalhes aqui. Então, eu falo assim, ó, o fideicomisso está previsto nos artigos 1951 ao 1960 do Código Civil. Trata-se de uma estipulação feita pelo testador, que é o fideicomitente, quem faz o testamento, determinando que um legatário, que é o fiduciário, o beneficiado, seja obrigado a repassar sua herança a uma prole eventual. Quem quer essa prole eventual é o fideicomissário. Se ocorrer uma situação pré-determinada, que eu vou chamar de uma condição. Então, aqui no Estado, nós vamos ter o fidei, né? Aqui no Estado, nós vamos ter o fideicomitente, que é o de cujos. Nós vamos ter um fato tirador número 1 do ITCMD, quando a princípio ele vier a falecer, então você vai ter uma transmissão para o advogado, lembra? Então o avô quer transmitir bens para o futuro neto que ainda nem foi concebido. Então já vai haver um fato tirador na sua morte, que o fiduciário vai ficar cuidando dos bens. Mas com o implemento da condição, por exemplo, a nascimento da prole eventual, lembra da prole eventual?
O que é prole eventual, Tudão? Prole eventual são... Prole eventual são filhos não concebidos ao tempo, né? São herdeiros, né? Herdeiros ainda não concebidos ao tempo da morte do testador. Então, não concebido, ainda nem sabia o testador, porque a pessoa não estava grávida ainda, né, de que haveria os herdeiros. Então, essa é a prole eventual. É diferente do nascituro. Já ouviu falar do nascituro? Lá no direito civil, nós temos direitos para o nascituro, que é aquele que está para nascer. Né? Aquele que vai... A gente já tem certeza que a mulher está grávida, então ela vai gerar o filho ou a filha. Então, aquele é o nascituro. O bebê que está na barriga dela. Não, a prole eventual ainda nem foi concebida. Uma hipótese que ainda nem foi concebida. Você entendeu? Então, essa é a prole eventual. Herdeiros ainda não concebidos ao tempo da morte do testador. Então, o que acontece? Nós temos aqui no fideicomisso, eu estou mostrando aí na figura, 2 fatos tiradores do ITCMD. Primeiro, quando a morte do decujus, e aí o fiduciário fica cuidando da situação. Agora, com o implemento da condição, lá na frente, aí você vai ter, né, nova transmissão. Professor, e se nunca nascer esse pessoal aí? Aí você não tem o fato tirador número 2, né? Que vai ficar tudo no bem com o fiduciário. Professor, e se o fiduciário vier a morrer? Antes do fideicomissário ver a condição ou não. Os bens que estavam com o fiduciário vão para os seus herdeiros, mas com cláusula de reserva, esperando se a condição vai acontecer ou não. Ou seja, o fiduciário ele vai, a princípio, ter aqueles bens como sua propriedade, mas ele não tem a possibilidade de utilizar os bens, porque ficam guardados esperando a vontade do testador. Você entendeu? Meu Deus, professor, que instituto mais complexo. Pois é, mas o importante eu já estou falando aqui para você. Não fica muito assim estressado com toda essa situação, não. Tá bom? Bom, vamos ver um pouco sobre a hipótese de incidência. Até agora a gente não entrou. Agora que a gente vai entrar. A primeira coisa que a gente vai entrar agora aqui, ó, na legislação do nosso imposto. Tá bom? E eu vou encerrar essa aula só com essa leitura aqui, esse comecinho aqui, ó. O imposto sobre a transmissão, causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD, tem como fato gerador a transmissão, causa morte e doação de qualquer título, independente da instalação de inventário ou rolamento judicial ou extrajudicial. Então, veja, o fato gerador é o quê? Transmissão, causa morte e doação a qualquer título. Esse é o fato gerador. Essa é a nossa hipótese de incidência. Pode ter inventário judicial? Pode. Pode ter inventário extrajudicial? Pode. Pode ser arrolamento judicial? Pode. Pode ser arrolamento extrajudicial? Pode também. O que é a diferença, professor, de inventário para arrolamento? O arrolamento normalmente é um processo mais simplificado de transmissão dos bens do decujus para os herdeiros. Então, arrolamento é um inventário simplificado. Tá bom? Incidido sobre propriedade. Olha só, a incidência agora, diferente lá do IPVA, que a gente estudou lá, que IPVA incide sobre propriedade. Aqui incide sobre a propriedade, sobre a posse e sobre o domínio útil. Sobre todas as formas aqui de bens imóveis. Então, os bens imóveis já estão aqui. Bens imóveis. E as decorrentes de sucessão legítima ou testamentária. A sucessão legítima é a metade do patrimônio disponível para os herdeiros necessários. A sucessão testamentária é a outra metade do patrimônio disponível através do testamento. Inclusive na sucessão provisória. A sucessão provisória é aquela que o ausente desapareceu e, de alguma forma, eu quero que ele, a princípio, né, tenha uma sucessão provisória para que outras pessoas possam receber os seus bens, em termos definidos no Código Civil Brasileiro, Lei Federal 10.406. Galera, se você tem uma introdução, que nem eu fiz aqui com você, já dando uma especificidade a respeito daquilo que é importante para você estudar, isso aqui são anos de prática, é claro, mais anos de aplicação mesmo dentro da Secretaria da Fazenda. Tenho 25 anos de fiscalização, galera. Se a gente, né, presta atenção naquilo que a gente está falando, a gente vê que é o dia a dia da fiscalização. Tá certo? Então isso aqui é para ajudar vocês mesmo. Agora, compreende-se no inciso número 1 do caput a transmissão de bens ou direitos por qualquer título sucessório, inclusive o fideicomisso. Olha o fideicomisso aqui, ó. Então também entra
na transmissão para efeitos de incidência é o fideicomisso. A posse e a transmissão dos bens de garantia. Além disso tudo, transmissão, né? Daqui é o parágrafo segundo, já veio aqui. É porque eu juntei ele aqui para te ajudar. Transmissão de bens móveis, também incide no imposto. Títulos, créditos, ações, cotas, valores. Veja que é tudão, né? Bem como direitos a eles relativos. Instituição convencional de direito real sobre móveis ou imóveis. O que é o direito real? Direito de uso, direito de habitação, direito de superfície. São direitos reais sobre coisas alheias, previstos lá no Código Civil. Então, na verdade, até a instituição do usufruto, você vai estar passando uma parte da propriedade, o direito de usufruir. A instituição do direito de uso, do direito de habitação, do direito de superfície é a mesma coisa. Então, na verdade, a gente vai ver que muitos fatos geradores advêm desse tipo de transmissão. Essa aula aqui é só para dar uma introdução, né? Para a gente entender o que é a transmissão e o que a gente vai estudar a partir de agora. Então, você vai ver agora, vou dar até uma palhinha para você, se você for ver comigo aqui, você vai ver que agora ele começa a citar, ó, tem um monte, ó, o artigo 2º, várias hipóteses de incidência aqui no Estado. Tá bom? Mas eu vou estudar o artigo 2º na nossa próxima aula, é claro. Não vou pegar vocês agora de surpresa, não. Quero muito que você estude comigo aqui. A próxima aula, então, professor, incidência do imposto na veia, com detalhamentos e também depois com questões inéditas, questões feitas para vocês, né, a elevar o nível da turma avançada aqui no nosso SOS Curso. Fiquem com Deus e até a próxima.